Vamos lá, salve, salve rapaziada no meu canal, só de boa? Mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Tô aqui com Beatriz na ligação. Dá um salve aí, Beatriz. Hello. Isso aí, sempre que eu tô dirigindo aqui, a gente deixa a ligação aqui um longo time. A gente fica trocando ideia, conversando sobre as coisas que a gente precisa conversar. A linha telefônica aqui, a gente tem esse benefício de falar de forma ilimitada. Eu já tinha isso no Brasil e aqui a gente só permaneceu mais ou menos da mesma forma. A diferença é que no Brasil a gente não tinha tanto costume de falar em ligação. Eu acho que é um serviço disponibilizado pelas operadoras do Brasil, assim, meio que quase não utilizados. Pelo menos para essa galera, não para essa galera de hoje em dia, né? A geração Z. O pessoal normalmente utiliza aí o WhatsApp e aplicativos de mensagem instantânea e acabam que não gostam muito nem de receber ligação, nem de fazer. Hoje, eu tô aqui pela cidade de Brookline. Eu acho que deve ser Dorchester aqui, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que hoje o sol tá estralando. O sol tá estralando. Porém, lâmpada de geladeira, né? Tá extremamente frio lá fora. Pra ser mais exato, está uma temperatura de 2 graus. Acredito que eu já tenha falado isso em algum outro vídeo. A gente passa tanto tempo na temperatura negativa que quando dá 1 grau positivo fica muito tranquilo. Fica até quente, pode-se dizer assim. Então, 2 graus, hoje tá um dia extremamente agradável. E algumas horas do dia eu consigo abrir o vidro e ficar tranquilo de tanto calor que eu sinto aqui dentro do carro. Ah, Lucas, mas você poderia ligar o ar-condicionado. Mas é só abrir o vidro aqui e aproveitar do vento lá fora. Tô gravando esse vídeo hoje pra vocês, pra mostrar um pouquinho de como fica a neve após ela cair. A maioria das pessoas, elas acreditam que a neve quando cai, ela fica aquela coisa bonitinha, fofinha, né? Que todo mundo ama. Vou virar aqui pra vocês, enquanto eu falo, vocês dão uma olhada na cidade. E eu não precisar ficar segurando o celular. E não é assim como a maioria das pessoas pensam. A neve não permanece fofinha, a neve não permanece aquelas mil maravilhas. E existem muitos percalços que acontecem depois dessa caída de neve. E eu vou tentar mostrar isso pra vocês. Um deles é os carros que não limparam a neve, ainda tem muito gelo em cima deles. Ela deixou de ser neve e ela se tornou gelo puro. Pode-se dizer que é uma pedra, né? Para você limpar, você precisa de uma ferramenta que a gente utiliza aqui. Vou tentar colocar aqui no vídeo uma foto dessa ferramenta. Essa ferramenta, ela auxilia você a tirar esse gelo de cima do carro, sem que você o arranhe ou quebre o vidro de alguma forma, porque ela virou uma pedra, né? Então você precisa raspar essa neve para você não nem arranhar o vidro e nem ter um prejuízo maior na pintura. Então imagina aí, para tirar essa neve aqui. Isso aqui tá uma pedra pura, dura mesmo. A neve, ela deixa de ser aquela coisa fofinha, bonitinha. E eu vou mostrar pra vocês. Vamos que vamos. Vamos lá, como eu tava falando pra vocês, um dos percalços da neve. O meu tá meio limpo porque eu lavei hoje, né? Isso vai ser consequência do que eu vou falar agora. É isso aqui que acontece. Isso aqui basicamente é sal. Esse ainda tá limpo. Praticamente eu preciso lavar todos os dias o meu carro, porque se esse sal ficar o tempo todo no veículo, é óbvio que ele vai enferrujar, né? Então o ideal é você lavar todos os dias para que ele não acumule e, como consequência disso, acabe com as peças e deprede cada vez mais o carro, né? Você vê que esse carro aqui ele tá um pouquinho só melado de sal, mas a grande maioria dos carros eles ficam sujos assim devido à quantidade de sal que é jogada no chão. Como a neve ela cai com muita intensidade, quando se joga muito sal no chão, a neve ela derrete mais rápido. Então, como meio deles de assegurarem que não vão correr risco de cair qualquer aguinha no chão e isso vai virar um lugar mais escorregadio, eles deixam o tempo inteiro a rua cheia de sal para que qualquer água que caia ela já derreta. E aí, como consequência disso, vem o outro problema. A neve que caiu, ela vai descongelando e se tornando essa lama. E essa lama aqui, ela mela nosso tênis. Olha aqui meu tênis, isso aqui é sal. Essa daqui ainda tá sequinha. Mas quando tem mais sal que a quantidade de neve, ela vira água, né? E aí a rua fica toda molhada. E essa água ela vai acumulando no seu sapato, no seu tênis, em qualquer coisa que você use. Então o tênis fica assim, ó, coberto de sal. E não é sujo, não é porque eu não lavo, mas é porque todo dia eu ando na rua com ele e acumula sal. A neve não fica mais branquinha, ela fica suja, porque ela acumula poeira.
e ela não é mais fofinha, ela se torna pedra. Ó, isso aqui é uma pedra. Ó. Ela se torna realmente uma pedra, e aí o negócio fica tenso, viu? Aqui tem pouca neve. Vou tentar gravar pra vocês um lugar que tenha muito mais neve e como é que essa neve fica. Praticamente um barranco nas calçadas e que só vai sair quando realmente a temperatura aumentar a níveis muito mais altos. Uma parada que eu acho que é uma dúvida geral é para as pessoas que moram em um lugar que neva, o pessoal tende a achar que porque esse lugar neva todos os dias. Não, gente. Não neva todos os dias, tá? Aqui neva bem esporádico, é como um lugar que chove. Claro, não vou dizer de São Paulo, por exemplo, que chove praticamente todo dia, mas sei lá. Um lugar que chove de forma esporádica, aqui também neva de forma esporádica. Então, esse tempo que não neva, a neve ela tende a ir embora, né? Assim, se acabar, derreter e por aí vai. Então, até que caia novamente, em alguns lugares, vai ficar assim bem mais limpo. Você percebe que aqui, consigo mostrar pra vocês bem tranquilo, que não tem muita neve na rua, nem nas calçadas. Só em alguns cantos específicos que foi onde juntou uma maior quantidade, então isso é óbvio que ia ficar por mais tempo, visto que a temperatura está negativa, então não vai derreter tão facilmente. Mas existem outros lugares que você passa na rua e só tem um lugar para um carro passar, por exemplo, porque tem muita neve tanto de um lado quanto do outro. Aproveitando que eu estou passando por aqui, vou mostrar para vocês, ó, esse daqui é a Fenway Park. É um campo de beisebol, muito top. Eu já vi um jogo, eu acho, não sei se eu gravei, eu acho que eu não gravei pro canal. Tirei algumas fotos aí, muito legal, uma experiência acho que única e que vale a pena quem não conheceu vir conhecer, porque cultural, né? Americano gosta muito de beisebol e eu acho que vale a pena você ter essa experiência para entender como é que funciona, como é que é. Muito legal, eu acho que quem não veio, quem tá aqui nos Estados Unidos e pode ir em um jogo desse, vale a pena. Não é um jogo como o nosso futebol, né? Que a gente já tá acostumado desde pequenininho a jogar futebol, mas é um jogo que tem diversas paradas assim que você acha diferente. A galera realmente entra no clima do jogo, participa, brinca, se diverte, sorri, canta. Então, é isso. Vou tentar parar aqui para gravar para vocês aqui essa igreja linda ao lado desse prédio e falar sobre, né? Mas é muito difícil conseguir uma vaga de estacionamento aqui. E um dos problemas de você estacionar errado, por exemplo, que nem essa menina aqui tá em fila dupla, é esses camaradas aqui, ó. Esse pessoal aqui, na minha cidade se chama de amarelinho, né? Que é os caras responsáveis pela fiscalização de trânsito. Então, eles fazem essa fiscalização extremamente rígida. Para ser mais exato, eles são pagos exatamente para multar. Então, se eles pegam você estacionado aqui nesse carro aqui, ó, provavelmente esse carro aqui já levou uma multa, só por estar parado aqui em fila dupla. Eles vão deixar um papelzinho para você de presente, que é a multa. E eles fazem isso sem dó. Você vê que praticamente toda esquina aqui tem uma, ali já tem outra. A gente consegue identificar esse carro através desse símbolo deles aqui, ó, BTD, que é o Boston Transporte alguma coisa. É alguma parada de fiscalização de transporte mesmo. E eles normalmente estão com essa luzinha acesa piscando, mas nem sempre, também não é regra. Eles estão com essa luzinha piscando e então meio que a gente já consegue identificar de longe que eles estão multando geral. Então, se você estacionar em qualquer lugar aqui errado, pode ter certeza que quando você voltar, eles deixam a multa bem aqui assim, ó, no para-brisa. Normalmente fila dupla ali é $25. E à medida que você vai tendo essas multas, gradativamente esse valor vai aumentando. Então, se você tiver tido uma multa anterior a essa, com o mesmo motivo, você vai levar outra com um pouco mais cara. E assim sucessivamente. Quanto mais você tiver, mais caro vai ser. Aqui é o centro de Boston, para quem não tem muito conhecimento nem anda por aqui ou vai andar um dia. O pessoal sempre fala do trânsito caótico daqui. Eu particularmente ando todos os dias, então já me acostumei. E eu acho muito legal andar por aqui, porque sempre tem alguma coisa nova para você conhecer, sempre tem algo diferente para você visualizar. Existem muitos prédios antigos aqui no centro e eu gosto muito de passear por aqui sempre que possível. Beatriz também, né, Beatriz? Então é isso, rapaz. Tá aqui a neve descongelando devagarinho. Pessoal, todo mundo sempre bem agasalhado. De vez em quando uns nem sempre, né? Mas enfim. Doideira esse pessoal que usa uns casacos, parece uns vestidos. Mas é pra cobrir as pernas, né? Nem. Às vezes tá muito frio e o vento batendo forte. O ideal é cobrir não somente a parte do busto, mas a parte das pernas também. Aqui, ó, que eu acabei de falar pra vocês, olha a quantidade de neve aqui nessa lateral. Isso aqui
deixou de ser neve, deixou de ser lama e virou uma grande pedra suja. De fora a fora, de canto a canto, vai ter essa quantidade de neve. E tá alto, viu? Tá mais ou menos aqui da altura do meu carro. Aqui do lado fica o Boston Common, que é um dos principais parques aqui no centro de Boston. Quando você vier passear por aqui, tenho certeza absoluta que você vai passear aqui nesse parque. E ele tá com as árvores todas secas, assim. Aparentemente a gente acha que estão todas mortas, né? Mas é só durante o inverno. Quando chegar o verão, isso aqui fica tudo verde, fica parecendo uma floresta. E você passeia aí entre essas árvores de boas. De boas. Tem um lago ali no meio também. Agora que tá nessa fase de gelo, tem uma pista de gelo também lá, ali bem no meio, que a galera paga um valorzinho, né, pra poder alugar os patins e utilizar dessa pista. Estamos chegando aqui no meio dos arranha-céus. Arranha-céus? Será que é arranha-céus ou arranha-céus, Beatriz? Professora de português. Aí a cidade de Boston. Estamos saindo aqui agora de South Boston, passando aqui para a parte mais central. É loucura o cara entender assim essas localizações daqui, mas à medida que você vai andando por aqui, você vai aprendendo e vai entendendo mais ou menos como é que funciona cada lugarzinho aqui. Tenho certeza que quando vocês estiverem aqui, vocês vão perceber que tudo é questão de costume mesmo. Aqui é nítido, como a gente consegue ver aqui os prédios mais antigos. Você vê que aquele vermelhinho ali é um pequenininho, é um dos prédios mais antigos, né, daqui. E à medida que vai crescendo a cidade, vão construindo cada vez prédios maiores. E é muito perceptível essa mudança. E aí a estética dos prédios mudam de acordo com o tempo que ele é construído, né? Você vê esse daqui, ele já tem meio que um bucho, né, digamos assim, para ele poder alcançar mais espaço no meio aí da cidade. Então ali embaixo, na parte de baixo dele, do térreo, é um pouco mais fino. À medida que ele vai subindo, ele fica um pouco mais grosso, exatamente para ganhar espaço, já que ele não afeta nada, né, ali na rua, então. E aí depois ele volta ao normal. Aqui é o centro mesmo de Boston, rapaziada. Centro mesmo. Você vê aqui, ainda tem muita neve. Muita neve não, né? Aqui tem menos. Tem outras cidades que tem mais. Eu sinto que a quantidade de neve em outros lugares foi bem maior. E aqui, ó, alguns bares que ficam do lado de fora continuam com as mesas cheias de neve. O pessoal nem sempre limpa. Até porque ninguém vai frequentar também num frio desse, né? Enfim. Simbora. Aqui, ó, de novo que eu acabei de falar. Você vê um prédio novo, bem espelhado. E os prédios mais antigos aqui, ó, que são até menores. No meio desses arranha-céus, sei lá, gigantes. Lindo, né? Dá uma diferenciada no cenário. Eita lá, tá frio, hein? Quem acompanhou o outro vídeo viu que eu tava por aqui, passei por essa rua aqui, e aquele entrada de metrô ali tava praticamente submerso na neve. Essas ruas aqui estavam quase intransitáveis pela quantidade. E você vê que nem tem tanto mais. Montaram até um parque aqui, ó. Quero saber quem danado vai subir nessa roda gigante aqui num frio da molesta desse. Sem condições. Ó, já estamos aqui na cidade de Everett, que é a cidade de Everett. E você percebe que já tem uma quantidade maior de neve. Não chega a ser uma via, como eu havia dito, né, de tapar os dois lados da rua. Mas ainda assim é uma quantidade boa. Você vê ali, ó, a altura da neve, ó. A altura praticamente do carro. Então, isso aqui é uma das partes ruins depois que neva, que você não tem como tirar essa neve. O pessoal não vai tirar essa quantidade de neve porque não tem onde colocar. Ela já está dura o suficiente para se tornar uma grande pedra de gelo. E ela precisa ficar aí. Então ocupa espaço às vezes de estacionamento, ocupa o espaço às vezes de a gente transitar na rua. Então é meio chato. Às vezes você precisa andar na calçada e aí tem que atravessar um lugar que esteja cheio de neve, e aí mela o pé e molha. Então é todo um percalço que é bem chato. Mas não tem como evitar, né? São coisas que a natureza aí nos proporciona. E nós temos apenas que
flexibilizar e se adaptar a essa situação. Simbora! A cidade de Everett bem movimentada. A gente já tá aí no final da tarde. Esse final de tarde tá todo mundo aí voltando dos trabalhos, voltando dos lugares que passaram um dia fora e, como consequência disso, gera um pouquinho de trânsito, mas faz parte, né? Isso aí existe em qualquer lugar do mundo e aqui não poderia ser diferente. A altura da neve aí, ó. Você tá doido. Eu acho que eu nem falei sobre isso, tipo, como a gente mudou de cidade, né? A gente já não está mais lá na cidade de Boston, no centro. Acaba que o cenário muda um pouco, né? Aqui você consegue ver um cenário mais residencial, um cenário de mais casas e tal, e é bem diferente do cenário lá, né? Que são muitos prédios, os fios, por exemplo, já são por baixo da terra. Aqui pelos bairros não, né? Pela cidade de Everett e pelas cidades mais afastadas de Boston, a gente vai conseguir ver com mais frequência esses fios, né? Esses postes, que é bem parecido com o Brasil, porém os postes aqui são de madeira. E as casas também bem típicas, né? Americanas. Eu acho que ela é um pouco diferente de Orlando, né? As casas de Orlando, elas são as casas um pouco diferentes, os estacionamentos são cobertos e por aí vai. Aqui a maioria dos estacionamentos, eles são assim, do lado da casa. E já lá em Orlando, os estacionamentos são diferentes. As casas também têm uma formatação diferente. Normalmente essas casas que a gente tá vendo aqui, primeiro andar, elas são casas que mais de uma pessoa mora. Tipo, tem duas entradas, um sobe as escadas e entra em uma casa e o outro mora na parte de baixo. Então, normalmente mora 2, 3 famílias. Já vi até 4 famílias morar em casas assim. São casas totalmente separadas, individualizadas, mas todos em um prédio só. Você não consegue perceber muito bem porque ela parece uma casinha, mas normalmente essas casas são gigantes e elas são bem antigas. São casas aí, tem muitas casas aqui centenárias, que tem mais de 100 anos e permanecem com uma estrutura boa, assim. Eles vão reformando, reparando, fazendo os devidos reparos que a casa precisa para ela se manter em pé. Mas são casas bem antigas e talvez por isso ainda permaneçam com essa arquitetura, né? Essa arquitetura de casinha assim, de filme. E é bem legal que a gente consegue visualizar as diferenças das casas centenárias para as casas mais novas, porque normalmente o pessoal vem com uma arquitetura um pouco mais diferente. E as cidades variam, né? Cada cidade ela possui ali uma renda per capita diferente, então consequentemente isso influencia e mexe diretamente no tipo de casa que vai ser construída de cada cidade. Aqui em Everett normalmente vai ser mais ou menos essa formatação, vai ser mesmo mais ou menos nesse desenho. E é isso. Então, rapaziada, vou ter que parar, dar uma paradinha aqui pra comprar um pãozinho. Restaurante brasileiro. Vamos embora. Já comprei aqui meu pãozinho francês, que a Beatriz que gosta muito, né? Aqui, ó, Victoria Market. É um mercadinho brasileiro. E ó, você vem aqui, pisa em neve, escorrega, e o tênis enche de negócio. Aqui, ó, duro. Só areia, né? Areia congelada, é claro, né? Vamos embora comer o pãozinho francês. Finalizar o vídeo, né? Então, rapaziada, vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. Vou lanchar aqui no mais conhecido mundialmente, né? O McDonald's. E é isso, deixo pra vocês aí as imagens de como fica a neve das pós-neve. E não fica muito Roberto Carlos não, mas é o que tá tendo, né? Até o próximo vídeo, é nóis.